E depois de uma década comemorando números positivos, o mercado imobiliário catarinense viveu um ano difícil. Ele não registrou crescimento. E uma pesquisa da FEComércio aponta que em Florianópolis, alguns imóveis até baixaram de preço. O ano de 2014 não foi nada fácil para quem precisou vender ou alugar um imóvel em Florianópolis. Uma pesquisa feita pela FEComércio na capital mostrou que entre abril e dezembro do ano passado, houve uma queda nas vendas e uma estabilidade nas locações. Em Balneário Camboriú, segundo a Associação dos Corretores de Imóveis da cidade, o mercado imobiliário enfraqueceu durante todo o ano de 2014. Agora, há um excesso de oferta. São mais de 5.000 imóveis à venda. A situação se repete no norte do estado. Em Joinville, o mercado de imóveis ficou estável em relação ao ano passado. A boa notícia é que já a partir de 2016, espera-se um reaquecimento da economia em todo o país. A expectativa maior está no setor da construção civil, que no ano passado também se manteve estável. A gente acredita que quando a Selic começar a voltar a um patamar que seria o ideal, o de 2012, quando ela esteve na casa dos 7,5%, era o melhor cenário para a economia nacional. Todos produziam, todos vendiam, as pessoas tinham muitas oportunidades de negócio. Já que a pesquisa é da FEComércio, nós convidamos então a entidade para nos trazer mais detalhes sobre essa pesquisa. Está aqui o vice-presidente de Turismo e Região Sul, Fernando Vilres. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Fernando, explica melhor para a gente viu na reportagem, mas explica melhor os motivos, o porquê dessa estabilização, então, no mercado imobiliário. Primeiro, falar que essa pesquisa é uma iniciativa do Secov, o Sindicato da Habitação, em parceria com a Federação do Comércio de Santa Catarina, e é uma pesquisa muito recente. Essa publicação é do terceiro trimestre, né, de levantamento dos números. Então, nós ainda não temos a possibilidade de falar sobre um panorama, né, do mercado imobiliário, o que seria, no mínimo, com dados de 13 meses, onde a gente poderia comparar o mesmo mês durante 2 anos. Né? Então, a gente acredita que ao longo dos próximos anos, a nossa pesquisa com certeza vai nos dar informações muito mais objetivas, né, do que apenas análise desses trimestres por enquanto. Mas é fato que os dados mostram, né, uma verdadeira inflexão, né, nos números, uma estagnação do mercado, onde nós não tivemos grandes alterações nos preços do metro quadrado do imóvel ofertado, né, principalmente do imóvel residencial, onde os números de venda desses imóveis mostraram até um pequeno decréscimo, muito pequeno, né, nos valores de oferta, enquanto os valores de imóveis para locação também continuaram estagnados com uma pequena melhoria, né, acompanhando aí eventualmente os índices inflacionários que naturalmente corrigem os aluguéis. Né. Nós acreditamos que esse momento, né, que a pesquisa sai é um momento onde nós não temos mais aquela euforia do mercado imobiliário que aconteceu nos últimos anos. É uma situação normal de acontecer ou não? Sem dúvida, né? Os mercados, de uma maneira geral, a economia ela é cíclica, né? Você passa por momentos de aceleração e, naturalmente, de desaceleração. Nós tivemos aí uma migração de recursos para a construção civil, né? E agora até nós estamos vivendo medidas aí que desaceleram a construção civil, como o próprio aumento do IPTU, o aumento do ITBI, que é a transmissão sobre bens imóveis, e agora tivemos medidas a nível federal que também impactam, né, e desaceleram a construção civil, que é o aumento da Selic, né, o aumento da própria taxa de juros do financiamento imobiliário e também o aumento de 100% do IOF, né, sobre a operação financeira do financiamento do imóvel comercial. Tá certo. Fernando, a gente vai até a redação do Diário Catarinense, onde nosso colega Rafael Martini já está esperando e vai participar também dessa entrevista e te fazer uma pergunta. Olá, boa noite, Martini. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Fernando. A minha pergunta é bem objetiva. A construção civil, o mercado de trabalho da construção civil, historicamente é considerado um dos melhores termômetros para se medir o desempenho da economia. Quando a construção civil vai bem, é sinal de que a economia está bem. Quando a construção civil vai mal, sinal de que a economia também está fraquejando.
Você falou aí que essa pesquisa foi só de um momento, enfim, mas dá para tentar fazer algum tipo de sinalização do que vem por aí em 2015, temos mercado de trabalho e essa questão de venda, principalmente dos imóveis, Fernando? Sem dúvida, a expectativa efetivamente é de estagnação ainda durante o ano de 2015, né? Nós acreditamos que os dados vão continuar mostrando, né, esses números. Eu não acredito, né, a pesquisa não mostra nenhuma tendência, né, de crescimento ou de recuperação nesse momento, ou de crescimento de valores do metro quadrado do imóvel, seja ele comercial, seja ele residencial. Muito pelo contrário, até do residencial ele demonstra uma pequena queda, né? Então acreditamos que esse é um cenário que deve prevalecer para o ano de 2015, até como falei ainda há pouco, em razão de medidas, né, governamentais que foram tomadas e que trazem aí um não incentivo, né, ao mercado. Em que pese, né, a gente ainda entende que é um mercado importante, como o próprio Rafael falou, e não deve sofrer tanto assim, até porque o brasileiro vem com um bom poder aquisitivo. O Brasil ainda sofre de um grande déficit habitacional, né? Ou seja, existe a demanda pela compra do imóvel, né? Existe a necessidade de mitigar esse déficit. O desemprego, né, ainda conta com os percentuais mais baixos aí, acredito, da história do país. Então, é um momento de estagnação, é um momento onde não vamos ter nenhum crescimento bombástico aí, como eventualmente vimos em alguns pontos nos últimos anos, mas também não nos deixa pessimista, né? Pois as previsões para 2016 aí já mudam. Exatamente, a ideia é que para o ano de 2016, né, é que nós tenhamos uma recuperação também desse mercado com maior número de ofertas, né? Em que pese também o mercado de locação de Florianópolis, ele é um mercado bastante saudável. Os números mostram que a quantidade de percentual de imóveis alugados na Grande Florianópolis é maior do que nas outras cidades do país, né? Só perde para Brasília em percentual de imóveis alugados, né? E os índices de rentabilidade, a pesquisa também mostra aquilo que a gente já sabia na prática, né? Que a rentabilidade do imóvel é sim uma rentabilidade interessante. O residencial não está tão interessante assim, mas o comercial ultrapassa aí o 0,5%, né? O 0,5% que se fala com relação ao valor do próprio imóvel, né? Ou seja, então uma tendência natural do mercado, em 2016 volta a alavancar um pouco, não há motivos para preocupação quem investe nesse setor. Não vejo motivos para alarme, né? É um momento de cautela, um momento de cuidado, é um momento que naturalmente, em razão de medidas aí impopulares, de denúncias de corrupção, o próprio adquirente fica um pouco receoso, né? Mas a gente tem plena convicção de que o mercado deve voltar a crescer, até pelos outros fatores da economia que devem se recuperar, né? E pelo eterno sonho do brasileiro em comprar a casa própria e também de sempre ver no mercado imobiliário uma possibilidade de investimento muito seguro. Tá certo, Fernando, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Muito obrigado, muito boa noite. E Martini, a gente volta a falar daqui a pouquinho.